Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e todos os que o acompanham. Cumprimentar as senhoras e os seus deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro é nomeado na sequência da demissão do Ministro Azeredo Lopes e a demissão do Ministro Azeredo Lopes está naturalmente ligada com o furto das armas dos paióis de Tancos. O Sr. Ministro tem consciência desse facto e sabia que, ao assumir a pasta da Defesa, naturalmente que esse iria ser um assunto que estaria na ordem do dia e sobre o qual quer a imprensa, quer a Assembleia da República, porque já na altura se falava da Comissão de Inquérito, iriam ouvir o Sr. Ministro sobre o assunto. E, por certo, terá tido todo o cuidado nas conversas que teve com o seu antecessor, bem como, dentro do seu Ministério, procurar informar-se sobre todos os factos que estiveram na base do furto das armas dos paióis nacionais de Tancos, bem como todos os procedimentos que foram adotados pelo seu antecessor, no sentido de esclarecer todo esse furto, como é que ele aconteceu, como é que o achamento das armas aconteceu e, tendo em conta o que o Sr. Ministro já disse, que era a necessidade imperiosa de restaurar a imagem das Forças Armadas, principalmente do Exército. O que é que o Sr. Ministro, nas conversas que teve com o seu antecessor, que naturalmente devem ter sido muito aprofundadas, porque essa foi a base da demissão do Ministro Azeredo Lopes, no sentido de se informar e poder dar o seu contributo para o esclarecimento deste assunto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente tive uma reunião de transição com o meu antecessor, uma reunião de 1 hora, estou particularmente grato porque ao longo do fim de semana entre a sua demissão e a minha entrada em funções, ele e os membros do gabinete dele dedicaram o fim de semana a prepararem uma pasta bastante extensa de materiais, de matéria que estava em curso no âmbito do Ministério da Defesa Nacional e que me permitiu rapidamente inteirar-me de um conjunto de questões. Nós não falámos de Tancos, não falámos dessa matéria, não houve da parte dele nenhuma informação e essa matéria estava já no âmbito judicial, pelo que também não considerei necessário pedir-lhe esclarecimentos que ele seguramente já deu ou dará oportunamente às instâncias apropriadas. Devo dizer que não entendi as minhas funções como as de um investigador sobre essa matéria, visto que essas funções estão atribuídas a quem tem de as desempenhar. A minha preocupação dizia respeito ao futuro, mais do que ao passado apenas na medida em que me ajudava para as minhas tarefas futuras. Muito obrigado, Sr. Ministro. Olha, uma palavra tem sido perplexidade. Sinceramente, esta resposta do Sr. Ministro, para mim, é outra perplexidade a acrescentar às inúmeras que temos tido nesta Comissão de Tancos. O Sr. Ministro, numa reunião de passagem de testemunho, entre aspas, dizer que não falaram sobre Tancos, que era o facto que esteve na base da demissão do Sr. Ministro, e que, no entender, e causou problemas de imagem às Forças Armadas, causou problemas de imagem ao Governo, causou problemas de imagem ao país. Não terem conversado sobre o problema de Tancos, para mim, é uma imensa perplexidade e penso que para os portugueses que amanhã lerem isso no jornal também terão essa mesma perplexidade. Mas nós temos ao longo desta Comissão de Inquérito verificado muitas imagens diferentes, muitas perspectivas diferentes pelos inúmeros elementos que têm sido aqui inquiridos e ouvi na declaração inicial do Sr. Ministro que procurou vários documentos no seu Ministério e que não terá encontrado nenhum que estivesse diretamente relacionado com Tancos. E temos ouvido aqui, nos diversos intervenientes, dizer que entregaram, quer aos chefes de gabinete, quer aos ministros, memorandos para a frente, memorandos para trás. O Sr. Ministro acha natural que no Ministério da Defesa não conste nenhum desses documentos que se tem falado aqui na Comissão de Inquérito? Bom, de facto, o que lhe posso dizer é que fizemos o levantamento que referi,
não havia nenhum documento que não tivesse sido já entregue às instituições apropriadas, nomeadamente à Procuradoria-Geral da República. Portanto, como imagina, há vários documentos de natureza secreta relacionadas com, por exemplo, as auditorias, mas nada que não fosse já do conhecimento das autoridades competentes. Era essa a minha preocupação. Portanto, eu posso concluir que o levantamento exaustivo que o Sr. Ministro mandou efetuar no seu Ministério se versou apenas sobre documentos e não sobre ouvir o que é que o seu antecessor tinha dito sobre o assunto, o que é que pensava sobre o assunto. Aquilo que eu sei é que o meu antecessor manifestou disponibilidade para ser ouvido pelas instâncias apropriadas, não me sentia na posição de inquisidor. Aquilo que me interessava no diálogo com o meu antecessor era o de saber o estado, o ponto de situação de um conjunto de matérias que, como saberá, vão muito para além da questão de tanques. E ele teve a amabilidade de me atualizar sobre um conjunto de assuntos que não o assunto de tanques. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós, nesta Comissão de Inquérito, ouvimos falar de 3 memorandos. Eu vou especificar. O Sr. Ministro teve conhecimento do memorando entregue pelo Coronel Luís Vieira no início do mês de outubro no Ministério da Defesa, entregue ao General Martins Pereira, na altura chefe de gabinete de Azeredo Lopes. Alguma vez teve contacto com esse documento? Teve alguma conversa com o mesmo? E alguma vez pediu que procurassem o documento no Ministério? Eu não conheço esse documento, nunca o vi. Naturalmente que quando, porque já era de conhecimento público que haveria um documento, quando eu assumi funções, e quando pedi que se fizesse o levantamento, também tinha em mente esse documento, que não foi encontrado. Nunca falei com o Sr. Coronel Luís Vieira, nem falei desta matéria com o Sr. General Martins Pereira. Há um segundo memorando entregue em 4 de agosto, onde o Coronel Luís Vieira diz que há mau relacionamento entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Alguma vez teve conhecimento deste memorando e o encontrou na busca exaustiva que fez no Ministério? Não, não tenho nenhum conhecimento desse memorando. Outra das orientações que foram aqui presentes pelos inquiridos é a referida tese da encenação, que o achamento das armas teriam sido alvo de uma encenação por parte da Polícia Judiciária Militar e que essa recuperação nos remete para o conhecimento de uma investigação paralela que terá ocorrido pela Polícia Judiciária Militar, saindo das ordens emitidas quer pela Procuradoria-Geral da República, que entregava a gestão do dossiê à Polícia Judiciária e que a Polícia Judiciária Militar apenas teria o papel de coadjuvante da Polícia Judiciária. Alguma vez teve conhecimento desta tese? Foi referida por alguém? Como é que encara esta ideia que tem sido transversal em toda a Comissão de Inquérito? Naturalmente que essa tese, sendo uma tese pública, e é uma tese de que ouvi falar. Aquilo que era minha preocupação, e foi objeto da ação inspectiva que mandei fazer, dizia respeito à legalidade da atuação da Polícia Judiciária Militar. Fez-se a ação inspectiva e há, de facto, como indiquei nas minhas declarações iniciais, há, de facto, matéria para pensar que houve uma quebra do dever de cooperação e que houve falhas de atuação por parte dos responsáveis na Polícia Judiciária Militar. A minha preocupação, enquanto Ministro da Defesa Nacional, era verificar que tais falhas se devem a erros de comportamento, desvios de comportamento por parte de responsáveis,
e não falhas sistemáticas ou sistémicas institucionais. Fiquei satisfeito quanto a isso, fiquei satisfeito que os procedimentos habituais são habitualmente seguidos, que aquilo que se verificou terá sido uma exceção e não algo de habitual no comportamento da Polícia Judiciária Militar. E, portanto, acho que nessas circunstâncias aquilo que há a fazer é, sobretudo, identificar exatamente como é que foi possível que tal ocorresse e tirar as lições apropriadas e, nomeadamente, proceder também em conformidade em termos disciplinares. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passemos agora para a demissão do chefe de Estado-Maior do Exército, General Rubisco Duarte. O Sr. Ministro disse que na sua atuação inicial pretendia renovar a liderança. Com isto quer dizer que foi o Sr. Ministro que solicitou ao General Rubisco Duarte que se demitisse? O Sr. General Rubisco Duarte assinou uma carta pedindo a sua exoneração ao Sr. Presidente da República. Portanto, foi ele que assumiu essa iniciativa. E o Sr. Ministro, por certo, tem conhecimento que a carta enviada ao Sr. Presidente da República fala em motivos pessoais para pedido de exoneração, mas que em reunião tida com as chefias militares e com outros militares, ele fala de pressões políticas e de situações políticas que o levaram a demitir-se. O Sr. Ministro não se sentiu atingido e o Sr. Ministro diz mesmo que era importante renovar a liderança. O que é que o Sr. Ministro quer dizer com isso? Não está implícita a ideia de demissão do Sr. Chefe de Estado-Maior? Eu creio que, ao pedir a exoneração, o Sr. General interpretou corretamente o momento. Era um momento, de facto, em que se exigia a renovação, foi isso que aconteceu. Quanto ao mais, vi, de facto, que houve declarações por parte do Sr. General que falam de várias motivações que terá tido para apresentar a sua carta. Do ponto de vista institucional, apenas me posso ater àquilo que ele escreve na carta pedindo ao Sr. Presidente da República que o exonere, que ele fala de questões pessoais, o mais terá de ser o próprio General Rubisco Duarte a esclarecer. Eu vou colocar uma situação hipotética, Sr. Ministro. Perante toda a atuação do General Rubisco Duarte após o furto das armas de tanques e perante a atuação quer do Exército, quer do Governo nesta matéria, o Sr. Ministro, se ele não pedisse a exoneração, o Sr. Ministro mantinha a confiança? Sr. Deputado, em relação a cenários hipotéticos, podemos fazer todo o tipo de confabulações. Aquilo que me apraz neste momento dizer sobre o assunto é o seguinte. O Sr. General Rubisco Duarte, a 17 de outubro, interpretou corretamente o momento. Penso que ele percebeu a situação e tomou a iniciativa necessária. Não tive, portanto, eu de tomar qualquer outro tipo de atitude, não se verificou a circunstância que o Sr. Deputado coloca como hipótese. Muito obrigado, Sr. Ministro. Na sequência da exoneração do General Rubisco Duarte, houve necessidade de proceder à nomeação do novo SEM. E, na altura, toda a imprensa apontava quer para o General Serafino, quer para generais que estavam diretamente ligados às estruturas do Exército. No entanto, a escolha recaiu sobre o General Nunes da Fonseca. Qual foi a razão dessa escolha, dessa indicação, Sr. Ministro? Alguém que vinha da GNR, alguém que não estava diretamente ligado ao Exército, com isso haveria alguma tentativa de afastar quem pudesse estar ligado diretamente ao caso Tancos, ou criar aqui alguma situação, porque o Sr. Ministro tinha consciência que a nomeação do General Nunes da Fonseca poderia criar conflito dentro da estrutura normal do Exército.
Em relação à substituição do General Rovisco Duarte, como mencionei rapidamente, brevemente, procedi a um conjunto de diligências. Ouvi o Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, conforme estabelecido na LOBOFA, Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, e procedi também, e isto não está escrito em lado nenhum, mas pareceu-me útil fazê-lo, particularmente porque não conhecia pessoalmente os generais, procedi a um conjunto de audições dos 6 generais mais graduados do Exército, portanto, os 6 dos 8 tenentes generais que o Exército tinha naquele momento. Ouvidos os 6, cheguei à conclusão que aquele que melhor interpretava aquilo que era necessário fazer no Exército, aquele que melhor me respondia sobre as prioridades do Exército, era o General Nunes da Fonseca, e que de facto estava na GNR, mas nunca interpretei isso como um fator de possível conflitualidade no Exército, tanto assim que a nomeação dele foi recebida de forma muito pacífica e não tem havido nenhum tipo de dificuldade. O Sr. Ministro afirmou várias vezes em entrevistas que deu que era necessário aprender com os erros. Que erros identificou em todo este processo? Quais foram as lições que foram aprendidas com o sucedido em Tancos e quais foram as melhorias que o Sr. Ministro também já falou que eram necessárias introduzir para garantir, na opinião do Sr. Ministro, a segurança dos portugueses e a nova imagem das Forças Armadas? Bom, efetivamente compete e competia ao Exército, em particular também aos outros ramos das Forças Armadas, fazer uma análise cuidada daquilo que se tinha passado naquele evento e identificar os mecanismos necessários para evitar que no futuro se pudesse repetir. Ora, isto implicou que no Exército, mas também nos outros ramos, se procedesse a um investimento financeiro no reforço das infraestruturas, que se procedesse a um reforço também nos sistemas, nos mecanismos de vigilância, também na adoção de videovigilância, sempre que necessário, em torno dos vários paióis. Trata-se, obviamente, isto, em matéria da competência do Exército, enquanto responsável político. A minha função é poder dizer aos portugueses que as circunstâncias hoje já não permitiriam que se repetisse uma situação como a de Tancos. Para tal, eu peço aos chefes de Estado-Maior dos ramos que me deem todas as garantias. Eles dão-me todas as garantias, explicando em pormenor aquilo que fizeram e fornecendo relatórios sobre as matérias, também em função daquilo que são recomendações que constam dos relatórios da Inspeção-Geral de Defesa Nacional. Portanto, são matérias técnicas. Eu penso que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que já cá esteve, terá aprofundado em alguma medida algumas dessas matérias, mas há um conjunto de medidas novas que reforçaram a segurança em torno dos paióis. Muito obrigado, Sr. Ministro. Só uma última pergunta. O Sr. Ministro afirma aqui com convicção que um episódio semelhante a Tancos não se irá repetir. Mas a verdade é que ao longo de toda esta comissão de inquérito, o problema de Tancos não foi apenas um problema de segurança, de videovigilância, de falta de coordenação do Exército. Passou por toda esta comissão a falta de organização entre os vários serviços de informação do país, desde os serviços, desde o SIS ao CIRP, a Polícia Judiciária Militar e até os nossos governantes. Esse é que me parece que foi o grande problema. O que é que o Sr. Ministro fez e o que é que tem conversado com os seus colegas no sentido de
resolver esses problemas, porque de facto esse é que foi o verdadeiro problema de Tancos, não foi a descoordenação do Exército, foi a descoordenação de todas as entidades, desde o Governo, passando pelos serviços de informação e também pelo Exército. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, naturalmente que as instruções que eu dei ao chefe de Estado-Maior do Exército, em particular, também aos chefes de Estado-Maior dos outros ramos, foi não só o de desenvolverem todos os mecanismos apropriados relacionados com a segurança imediata, como também terem relações de cooperação, colaboração leal, transparente com outras entidades que tenham algum tipo de envolvimento na matéria. Desde logo os outros ramos e também as outras instâncias do poder judicial e as forças o sistema de segurança, o nosso sistema de segurança. Portanto, hoje em dia eu creio que há uma consciência muito clara por parte dos chefes de Estado-Maior dos três ramos da necessidade absoluta de trabalhar em estreita coordenação, de acordo com aquilo que está estabelecido, com as outras entidades que têm competência.